Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa fraterna, que Jesus possa continuar a nos inspirar, a nos envolver na continuidade dos trabalhos desta casa, preparada desde muito cedo para receber a todos, encarnados, e o grande número de desencarnados que aqui vieram, sedentos de paz, sedentos de luz. Se fôssemos perguntar a cada um de nós, quais as condições, com que condição nós saímos de casa, deixamos o nosso lar para vir aqui? O que vai no íntimo de cada um? Qual é a dor? Qual é o problema? Quais condições ficaram os entes queridos em casa, ou aqueles que não puderam vir, ou que estão no corpo espiritual e que nos acompanharam, né? Nós veríamos uma grande quantidade de dores, de reclamações, e acharíamos até que teríamos motivos para ficar em casa, não é assim? Cada um de nós acharia, sob o próprio julgamento, de que a nossa dor é maior do que a do outro. Sem conhecer a dor do outro, a gente faz uma autoproclamação da dor que experimentamos, né? E a gente acha que Deus nos abandonou, nos esqueceu, ou nos remeteu para o limite do sofrimento. E muitas vezes a gente questiona Deus como se a gente tivesse autoridade para isso, né? Faz aquele baita enfrentamento. Por quê? Como o menino rebelde que nos enfrenta na adolescência ou mesmo na infância. Assim somos nós, criaturas humanas, diante das dificuldades. E tem mais um detalhe. A gente acha que o que sobe aqui para falar, ele é um iluminado. Ele já está num degrau maior. Se enganam, viu? Cada um de nós traz consigo dores inenarráveis, dificuldades múltiplas, seja no corpo físico, no corpo espiritual. Mas e se eu disser, repetindo o que Jesus falou, que vós sois a luz do mundo? Como assim eu sou a luz do mundo? Se eu tenho tanta dificuldade, se minha família passa por isso, passa por aquilo, né? Se sou acamado, sou enfermo, se o filho, a filha, ou a esposa, o marido, enfim. A Mata Grande hoje tem mais de 1000 homens presos. O presídio feminino deve ter umas 250. Só comigo eu tenho 30 homens presos na Mata Grande. Pode ser um filho, um conhecido de vocês que estão lá, né? Imagina a dor de um pai, de uma mãe, de ver um filho preso, condenado, não é isso? Mas que luz é essa que disse Jesus, vós sois a luz do mundo? E está dizendo para nós todos. Jesus não disse nenhuma palavra em vão, nenhuma. Mas o que é a luz, né? Para nós aqui, a luz que nós consumimos da Energisa, que todo mundo vai dizer que é cara, conta, que todo mês sobe, é a luz que nos traz a condição de nos vermos, de lermos, de utilizar os aparelhos, não é? Mas e a luz interna, a luz espiritual? Alguém já parou para pensar na luz
a luz do mundo, a luz espiritual, a luz que cada um carrega. Eu estava agora há pouco meditando, e numa aula bem prática, se nós olharmos para essa figura inesquecível de Jesus, ele tem uma luz que emana, ele não faz sombra, ele faz luz na mente. Por que será que Jesus exala essa luz, né? E a grande maioria de nós caminha, e todos nós caminhamos aqui neste mundo. Quando caminha, vai a nossa sombra pelo caminho. Pedro, quando caminhava, depois da crucificação de Jesus, a sombra dele curava pelo caminho por onde ele passava. Mas olha aqui Jesus, mostrando a luz que sai da mente dele, o poder dele, desenhado por alguém que teve a inspiração de fazer essa foto e trazer para nós para grande reflexão. Olha a luz. Agora há pouco estava vendo um quadro mostrado aqui, dizendo que cada boa ação que nós fizermos vai fazer luz sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho. Então a luz traz, vamos parar para pensar, luz traz o entendimento, luz nos aclara, nos acalma. Estou falando de mim própria, né? A luz, ela tem esse poder de clarear a consciência, de nos animar, de nos iluminar, de florescer a nossa vida de tal forma que o nosso olhar, quando iluminado por um entendimento novo, a gente já vai caminhar diferente. A luz traz para a gente aquele calor humano que nos traz o entendimento de que a nossa dor, por maior que seja, tem algo na frente, vai nos mostrar mais para frente algo diferente, que lá no futuro nós vamos ter as condições de explicar aquela situação que a gente está vivendo. A luz nos aquece uns com os outros, nos irmana uns com os outros. Nas obras de André Luiz, quando os missionários da luz, olha só, os missionários da luz vão fazer o socorro aqui neste planeta, se o ser humano que tiver, ou os povos, ou as pessoas que tiverem necessitados, se não tiver a luz do tamanho, vamos colocar aí, de um palito de fósforo, eles não nos acham para socorrer, eles não nos encontram. Cada pensamento que o ser humano exercita, ele pode lançar luz ou trevas sobre nós mesmos. Faz uma massa tão compacta de que transforma o ambiente num grande sombra ou numa grande luz. Se a gente for analisar a diferença entre, não estou condenando quem vai ao estádio assistir jogo, vamos tirar daí só a lição para o entendimento que nós vamos fazendo agora. Qual que é a diferença entre um grande centro comunitário, uma grande igreja, uma grande casa espírita, que as pessoas estão orando, estão de pensamento elevado, ou num grande estádio, que as pessoas estão xingando, jogando cadeira, jogando saco de urina ou cerveja? A diferença entre as energias é visível que na casa espírita ou num centro religioso, essa massa de negatividade não vai persistir, porque o nosso pensamento está exalando luz. É igual numa casa,
familiar, onde as pessoas brigam, se matam, se ofendem, se agridem, ou numa casa onde as pessoas já têm o entendimento de que é possível viver harmonicamente, aceitando as diferenças. É claro que nós não estamos ainda nesse nível de belezura, né? De viver em paz em casa. A gente se arranha, a gente se ofende, mas pelo menos um esforço de viver em paz. Então, vós sois a luz do mundo. Se alguém veio hoje aqui caído, desesperado, buscando encontrar uma luz, acredite no que eu estou verbalizando, aquilo que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Saia daqui com essa convicção. Leve consigo essa tocha de luz. Lembre daqui da foto de Jesus que está aqui, mostrando a luz que ele exala, orando a Deus, Pai da humanidade, Pai do universo, Pai de tudo criado, e façamos luz na nossa vida. Continua Jesus: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos entender, segundo o ensinamento de Emmanuel, o que quer dizer isso. Está lá na lição 76 do livro Caminho, Verdade e Vida. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da vida, eu sou a luz do mundo. E o Evangelho, evidentemente, está repleto de convites para que o homem se edifique, a exemplo do que fala Jesus, quando esteve há mais de 2000 anos. Nós já vamos para 2025 anos e continuamos nas mesmas estradas poeirentas da Judéia, a clamar por luz, por entendimento. Por que tem que ser assim? Como diz um amigo meu, se até... Ele fala assim que o Wilson, nosso irmão Wilson, ele fala que ele deve ter sido a pulga do leão. Porque se aquele que lançou a seta, a flecha contra Jesus, já se elevou, e por que a gente continua aqui nesse sofrimento, nessa dor, nessa tragédia que está a sociedade como um todo? E aí, Emmanuel vai trazer as realidades aqui. Que ele fala que nem todo mundo compreende o imperativo, essa determinação de cada um tem que buscar a iluminação própria. Cada um tem que buscar a sua própria iluminação. Assim como cada um vai talhar a sua própria glória. Não adianta dizer, e às vezes eu ouço amigas queridas falar: olha, orem por mim, bota meu nome lá na casa espírita. Meu pai era espírita daqueles assim, fervoroso, que fazia caridade. Meu avô fazia isso. Mas e você? Está fazendo o quê? Ele já deve estar iluminado. Eu olho assim para as amigas queridas, eu falo: minha irmã, e dá vontade de falar, nem você que você está fazendo, né? Mas a gente já aprendeu a guardar a linguinha, né? E dizer o seguinte: respeito, não vou violar sua consciência. Emmanuel está dizendo algo muito importante para a gente hoje, que esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros. A grande maioria está pensando: olha, que minha irmã se ilumine, que meu marido se ilumine, ou que a minha esposa vai lá e eu vou tomar vou jogar truco. Nada contra você, tá certo, pelo amor de Deus, não é o seu caso.
Cada um vai talhar a sua própria glória na medida da sua iluminação. Então não adianta achar que você vai e eu fico em casa, ou eu não vou, e esperar que o outro melhore. Não é assim, a coisa não é tão bagunçada assim não. A coisa não é assim não. E cada um fazendo assim está menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Porque Deus nos vê na nossa individualidade, no nosso universo. Você é colocado na família com mais ou com menos iluminação, mas a sapiência, a sabedoria de Deus não é indiscutível. Mas nem por isso te diminui a obrigação de se iluminar, de se edificar, de fazer luz. É como você estar matriculado numa grande escola e perder a chance. E ter que repetir o ano quantas vezes? Quantas vezes nós estamos repetindo essa matrícula aqui na Terra? Está aí a ciência dizendo, daqui a pouco tempo não vai existir mais isso. Tanto que já estão descobrindo outros planetas. Como é que vai ser lá? Se aqui está desse jeito, imagina começar tudo de novo num lugar que você não conhece. Pelo amor de Deus. Como diz Milene, nossa amiga, eu não quero ir morar com os minhocões, não. Não sei se lá tem minhocão. Essa amiga nossa fala que ela não quer ir morar com minhocão. Mas não importa o que esteja lá, é o desconhecido para a gente. Aqui a gente já sabe, nós temos a luz do Evangelho. Nós temos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Nós temos a casa fraterna que nos acolhe. E que a gente sai daqui com o receituário dizendo, olha, não é só tomar o passe, ou vir aqui, ou ir na cozinha nos domingos, ou nos sábados para ajudar a ler o Evangelho, mas é a sua transformação moral, é a busca pelo entendimento, é fazer um esforço sobre-humano para superar a si mesmo. Nós vimos no começo da noite, né, nossa irmã Luzia falando para nós a respeito, será que nós estamos enfrentando a nós mesmos para erradicar as grandes mazelas que tem dentro de nós e fazer luz? Será que a gente acha que o problema é dos outros, não é nosso? Que é só dos outros, outro tem problema e eu sou a perfeita, o perfeito? Não é assim. E ele está dizendo algo muito interessante, que a gente acha que, na maioria, é difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana. Ah, mas eu estou tudo bem. Meu salário está em dia, tenho uma conta paga, tenho um carro razoável, né? São as gratificações da vida que acha que está tudo bem, não precisa de fazer mais nada. E que isso impede a pessoa de buscar algo que é superior às questões da matéria, que é algo que não tem preço, tem valor. E esse valor é intransferível, não se vai para testamento, nem para conta bancária, que é a sua autoiluminação. Isso não tem preço, tem valor, e esse valor é intransferível. Leva com você para o resto da vida, para a eternidade, né? Então tem muita gente acomodada nessa situação e acha que não precisa de esforço nenhum. Eu já ouvi muita gente dizer, olha, quando eu estiver quase lá, eu vou buscar. Até lá, minha vida está tudo certo. Mas aqui não se está doando gratificações. Cita para mim alguém aí que viu alguma coisa na Escritura, Jesus com um saco de dinheiro distribuindo pelo caminho. Não. Não carregou nenhuma pedra para encostar a cabeça dele dolorida. Não. Ao contrário, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca. Não mandou juntar dinheiro, não mandou
A gente junta, né, para pagar as contas, porque, enfim, a gente tem que, não dá para ficar pedindo esmola, né? Mas há algo que suplanta tudo isso, que não tem valor, que é a iluminação, a edificação do bem que Jesus nos legou há milênios. E tem mais um detalhe. Emmanuel está dizendo que o recurso bendito da iluminação, guardem bem, se vocês acham que a sua dor lhe impede de sair de casa e buscar um entendimento, uma explicação, ou que isso tenha valor. Emmanuel está dizendo que o recurso bendito da iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, na perplexidade e sombras do caminho. É na dor que você vai procurar a iluminação. É saber para que está me servindo isso. Não o porquê que enfrenta Deus e contesta a Deus, mas o para que está me servindo isso. Qual que é, subliminarmente, como a gente diz, o que Deus está dizendo nas entrelinhas com essa dificuldade que Ele está me chamando. É aí que está a motivação pela qual a gente deve buscar a iluminação. É o autoconhecimento, é trazer a luz para dentro de si. É quando toca e fala, puxa vida, olha aí você se acalma, porque você encontra Deus falando com você, no íntimo do seu ser, na grandeza que só você ouve, porque Deus fala com um por um e chama. De cada um. A gente fica paralisado, não é assim? Diante daquela coisa que transcende a nossa capacidade de raciocínio. É essa montanha que eu estou falando, que eu estou me referindo. Ela é grande demais, eu sou pequeno demais, a minha dor é impossível até de falar. A perda do ente querido, a dificuldade financeira, a doença, né? Quanta coisa nós poderíamos acrescentar a esse rol todo. É uma montanha gigantesca, não é? Mas é aí que está dizendo, é dali que nasce a força, é dali que nasce a vontade de sobrepor a isso, que nós vamos continuar vivos. E não é só a gente que vai passar por isso. Você vai olhar, seja nos hospitais, na UTI, vocês vão ver
algo que você vai falar, puxa vida, a dificuldade dele é menor que a minha, porque a minha é muito menor do que a dele. E você vai colocar na balança isso e vai ver, vai reunir forças até para ajudar o que está do lado. Com uma palavra, com uma bênção, com uma oração, ou seja, com o que for. Você vai juntar os amigos, vai fazer vaquinha, vai se movimentar para ajudar. Enquanto está nas almofadas de luxo, em casa, panelinha cheia, contas pagas, a gente se acomoda. A gente não faz esforço nenhum para crescer. A gente só cresce na dor. Então a dor é uma mestra. Emmanuel diz que a dor é uma mestra. A perplexidade, os obstáculos são mestres que Deus coloca na nossa frente para a gente, vamos, sai daí, está atolado, vamos lá, levanta, vamos, estão atrasados. Eu acho que Deus deve falar assim com a gente, viu? Eu não aguento mais. Bom, eu acho, né? Eu estou aqui falando besteira. Mas é tanta dor que a gente tem que não é possível que Ele não tem uma hora que Ele dá uns, né? Manda aí uma grande pandemia. E não foi embora não. Né? Está aí, né? Está aí, vacina está aí. Aliás, eu preciso ir lá tomar. Está aí, os chamados. Então ele está dizendo que a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade de vida, como a gente possa ser uma expressão de claridade de vida, é indispensável que se eleve ao monte das exemplificações. A gente suba a montanha da dificuldade e passa a ser um exemplo. Nossa, fulana é tão forte. Fulana é muito forte. Olha o que ela passou. Olha como é que ela está. Nossa, mas aquele fulano é iluminado. Vai saber as dores que ele passa. Vai saber o que é que ele passa em casa. Então, vamos sair dessa zona de reclamar, de ofender a bondade de Deus. E vamos considerar que aquela dor, aquela perplexidade em casa, na família, é um convite à iluminação. Vamos superar essa montanha. Jesus subiu ao Monte Tabor. Está aí até hoje, só estudar, entra no YouTube e vai lá ver, Monte Tabor, para ser o quê? Tentado, as dificuldades, as tentações, a perplexidade, a fome, o abandono, como mostrando para a gente que nós também podemos subir a montanha de nossas dificuldades para exemplificar. Se Jesus já era luz quando ele desceu do Tabor, então ele transfigurou. Foi o que aconteceu. E conversou com quem? Com Moisés e Elias, que já estava no mundo espiritual. Olha que interessante. Então nós também podemos fazer essa subida aos montes de nossas próprias dificuldades. Cada um de nós tem. Acha que é fácil vir aqui falar que a gente não quer violar a consciência de ninguém com as dores que experimentamos hoje? Vamos subir essas dificuldades. Fazer essa lição é um convite a não perdermos a esperança, a fé. Nós vimos na primeira parte de hoje sobre a fé, a fortaleza da fé. É superar essas perplexidades, se manter firmes e fiéis, para que num próximo momento Deus nos reserve, seja aqui ou seja no mundo espiritual, algo que a gente possa se alegrar, que a gente possa
Fala, puxa vida, eu quero uma nova chance para voltar à terra e fazer outro caminho, porque esse valeu a pena, essa luta, essa vitória. Não é assim? Então está dizendo para a gente, o operário de Jesus é necessário, como expressão de claridade da vida, que isso se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. É imperecível, é necessário. Nós não vamos sair dessa casa terrena sem fazer esse esforço de iluminação, sem cumprirmos essa tarefa. Dizem que a fila para reencarnar aqui está muito grande, né, Silete? Diz que é 150, 200 anos, dependendo do que foi feito aqui. Já pensou? Então, já que nós estamos aqui, vamos fazer mais um esforço para sair do atoleiro. Quando a gente se atola no barro, né? Quem gosta aí de... O que a gente faz? Põe o pé no acelerador e vamos, não é assim? Acelera, vamos lá, bota tração 4x4, não tem, puxa um na frente, vai dois do lado, empurra e sai do atoleiro. Não é assim que fazem os, né? Quem mora no sítio, quem gosta de fazer rally. Eu sou apaixonada, mas não faço, tá? Um dia eu vou fazer. Quem gosta de andar no mato, né? Assim, quando a gente atola, puxa um de lá, puxa a corda daqui, vai. Quando chega na subida aqui, que todo mundo faz, não é assim? É assim que a gente faz. E por que a gente tem que chorar em cima da dor? Deixa doer, deixa bater. Vai sarar, vai passar. Tudo passa, Chico Xavier já nos disse, tudo passa. Quer ver? Ele fala que o vai e vem das paixões, né? Um dia está bom, outro dia eu gosto disso, outro dia eu não gosto. Aí o vai e vem das paixões derruba a edificação dessa natureza. Aí eu fui na casa espírita, achei bom, nossa, mas eu estou me sentindo ótimo, outra pessoa. Mas não dá continuidade aos estudos, não faz aquele compromisso, não assume um compromisso de ser melhor, de estudar, de pegar um livro emprestado aqui e depois devolve, né? Para ter uma continuidade. E aí o que acontece? Derruba a edificação. Só foi uma vez. As pedradas vai deixar intacta a edificação. Pode, joga pedra. E se alguém a dilacera, os fragmentos constituem a continuidade da luz. Né? Se jogam pedras na gente, se alguém dilacera os fragmentos da pedrada, vai dar continuidade à luz. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Exatamente assim. E mesmo na cruz, éramos nós aqueles que dizíamos para ele, que dissemos a ele, desce da cruz aí, você não é o Cristo? Não jogamos pedra na cruz? Ah, jogamos, senão a gente não estava aqui. Ah, jogamos. E eu tenho certeza que eu estava lá na frente. Deve ter sido eu que falei para ele, ó, desce daí, você não era o Cristo? Deve ter sido. Mas o que fez para Jesus? Mostrou para ele luz. Ele, se era luz, se ele já era iluminado, imagina como que ele não saiu depois da exemplificação dele na cruz. E foi assim com os primeiros mártires do cristianismo, né? Aqueles que foram comidos pelos leões nos circos, no Coliseu de Roma, né? Não foi assim? Os mártires do cristianismo. Então, para finalizar, lembremos sempre do exemplo da luz do Cristo que emana da cabeça dele. Trouxe uma pequena reflexão dessa obra
a mensagem do amor imortal pelo espírito de Amélia Rodrigues, quando ela nos recomenda, dizendo, pode deixá-lo, está se manifestando, pode deixá-lo. Quando a Amélia Rodrigues, o espírito de Amélia Rodrigues nos recomenda o seguinte, olha que lição: os seres humanos necessitam, em caráter de urgência, de conviver com o belo e o luminoso, a fim de acostumar-se com a harmonia e a claridade, deixando-se atrair pela saúde, a fim de abraçar as dores que os dominam, transitoriamente necessárias. Porque a vida é um ato de amor de Deus e não uma punição da paternidade divina. Muitos dos que sofrem, porém, preferem apegar-se aos padecimentos em deplorável situação autopunitiva, quando deveriam empenhar-se por superar a ocorrência necessária. Foi essa a extraordinária mensagem psicoterapêutica de que Jesus se fizera portador, mas quase nunca entendida. Vamos nos aproximar dos iluminados. Hoje eles estão nos livros, nas obras de Emmanuel, de André Luiz, dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões. Vamos nos aproximar dele, para que nós nos curemos de nossas enfermidades e não nos revoltarmos contra ela, como disse a lição. Então, assim, Jesus, diante da sua soberana e majestosa presença, nós te agradecemos, amigo divino, por essa lição que nos traz o entendimento da luz que emana de seu generoso coração. Que os que ouviram e entenderam possam guardar e levar consigo, Senhor, a mensagem que tu nos legastes, de que nós somos luz. Ajude-nos a fazer brilhar essa luz dentro de nós, a fim de subirmos a montanha de nossas dificuldades, de nossas perplexidades, de nossas dores, e assim, quem sabe, Senhor, auxiliar por nossa vez os que caminham conosco na retaguarda, e que os benfeitores possam continuar auxiliando e amparando esta casa que nos acolhe, atendendo todos aqueles que aqui vieram e que ficarão até altas horas da noite para serem atendidos. Te convidamos como crianças que ainda somos, fica conosco e nos ajude a estar contigo. Que assim seja. Muita paz. Jesus abençoe a todos.